Em Munique, um prazer estar aqui de novo, a convite da Cleide. De longe eu não consigo distinguir bem quem esteve no primeiro encontro ou quem é a primeira vez, mas de qualquer forma, a ideia era falar um pouquinho sobre as dimensões do bem-estar humano, as dimensões da saúde humana. E dentro dos movimentos espíritas ou espiritualistas, a gente fala muito das questões espirituais, dá um destaque muito grande a elas. E já desde algum tempo eu venho percebendo que dentro do movimento espírita aqui no Brasil, muitas pessoas que eu encontrava nas reuniões, nos grupos, ou nos ambientes que me convidavam para palestrar, eu observava pessoas obesas. Quando eu conversava com alguns, eu observava que tinham várias doenças, mas especialmente eu dava aquele olhar rápido e percebia que existia um alto índice de obesidade. Eu concluía que essa pessoa provavelmente ela não se cuidava muito da sua saúde física, porque é o contrário em determinados outros ambientes que a gente anda, em que as pessoas dão muita atenção ao cuidado da saúde física em detrimento de outras dimensões. Dentro do movimento espírita, eu observei que era o contrário. E aí comecei a trazer essa dimensão física para dizer o seguinte, e que isso foi falado na reunião passada aí com vocês, que através do que o espírito se manifesta, né? Ele se manifesta através deste corpo físico, que é necessário como veículo para a manifestação de uma outra dimensão, que ela é de uma natureza muito diferente da física, e há necessidade. E assim, por sucessivas vidas, existirá a necessidade de estarmos encarnados em uma veste física, para aqui experimentarmos toda a natureza de provas que se define para cada um passar. Então, o corpo, ele é importantíssimo, porque ele é a forma que prolonga a expressão do espírito. Por mais tempo que permanecemos encarnados, dentro de um corpo mais saudável, por mais tempo esse espírito vai se expressar. E aí eu comecei a observar que, sim, o descuido, a imprevidência que a gente observava em muitos de nós espíritas comprometia o tempo em que nós nos propusemos lá antes de reencarnarmos, aqui edificarmos, aqui corrigirmos, aqui tentarmos reparar o que mais pudermos no tempo que aqui estivermos em relação às dívidas pregressas. E se eu me descuido da forma do cuidado com o corpo, eu posso ter um AVC, um acidente vascular cerebral precoce em minha vida, comprometer a minha capacidade, né, de locomoção, não participar mais das atividades. Desenvolver uma doença mental através de um AVC, como uma depressão, comprometer o meu ânimo, o meu bem-estar, e aí eu largo tudo. Eu comprometo esse projeto reencarnatório. Da mesma forma, outras inúmeras doenças físicas ou mentais, que elas, se nós não cuidarmos desse corpo, elas subtraem de nós todas as propriedades que trazemos para aqui, né? Desenvolvermos mais. Então, amigos, nessa primeira parte foi isso. Vocês que já tiveram contato ou que vão ter agora, vocês vão perceber que eu vou citando muitas informações sobre os cuidados com alimentação, com atividade física, os exames que devem ser feitos, determinados hábitos de vida, mostrando que isso é determinante para a longevidade. Quanto mais tempo pudermos viver nessa encarnação, com os objetivos que trouxemos nela, será muito melhor. Porque já estamos vivendo o fenômeno de longevidade. Essa segunda parte, começa agora, ela vai envolver outras dimensões muito importantes, que é a dimensão das emoções, dos sentimentos, um pouco da dimensão social, e aí a questão espiritual que eu vou trazer. Eu não sei se aquele casal está aí, que no primeiro encontro, o Cleide falou sobre a filha que está enfrentando um câncer. Então, eu resolvi trazer lá no final uma abordagem sobre o entendimento das doenças, das enfermidades, das provas à luz da doutrina espírita. Aqui a gente, quem sabe, possa beneficiar todos, tá? Então, nessa dimensão da mente, dos sentimentos, a gente cuide desta dimensão, porque vejam o que fala nesse cantinho aqui da tela que vocês estão vendo daí, fala aqui nesse desenho, cuide da sua saúde mental,
Porque você pode ir à academia todo santo dia, beber muita água, tomar todas as suas vitaminas, não comer açúcar, não ingerir gorduras, não usar álcool nem drogas. Você pode fazer toda a cartilha correta do cuidado da dimensão física. Mas se você não lidar bem com os seus sentimentos e emoções, você vai adoecer tanto quanto ou mais adoeceria só pelas doenças físicas. Então, é de extrema importância nós olharmos para isso, observarmos em nós como estamos lidando com esses sentimentos e emoções negativas, que hoje são os fatores de risco psicossociais. Isso é recente, essa informação nesse post aqui. Mas o que Chico Xavier disse, aqui ele falou, num dos seus primeiros livros, lá na década de 40, 50 do século passado. Ele dizia que um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. Então, há mais de 70 anos, ele já dizia, ou perto disso, mais de 70 anos, dá para dizer, tranquilamente, ele já falava que é na psique humana, é no psiquismo de cada um de nós, está o maior percentual das nossas enfermidades. Então, ele vai dizer nessa segunda parte que a percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no seu psiquismo. Então, está restrito ou contido muito na tua característica de ser, surgimento das tuas doenças, as exacerbações dela, e mesmo as suas atenuações. Então, uma pessoa estourada, essa é uma expressão que a gente usa muito aqui no Sul, estourada, pavio curto, uma pessoa muito hostil, muito negativista, que tem um pensamento realmente que vibra muito no pessimismo, no negativismo, com pouca esperança. Ela é pouco flexível, não é uma pessoa que modifica suas características, tem uma personalidade muito rígida, tem uma dificuldade muito grande de perdoar, de ter empatia com os outros. Esse é um psiquismo muito negativo, um psiquismo muito desfavorável para qualquer pessoa. Muitos são assim, que nós conhecemos. Outros trazem consigo características bem diferentes. São pessoas mais otimistas, têm o pensamento positivo como regra, apesar dos problemas existirem, mas elas têm um pensamento positivo. Perdoam, são mais generosas. Enfim, essa característica do psiquismo é favorável. E o nosso querido Chico Xavier já dizia isso. Então, essas são informações da Organização Mundial de Saúde. Isso faz tempo. Ou seja, isso já está defasado. Para mim, é muito mais que 50%. Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, isso vai ter que fazer mais de 5, 6 anos, gente. Eles colocaram que hoje vivemos imersos em estressores emocionais, tá? E para a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das doenças da humanidade estão ligadas direto ou indiretamente a disfunções psicológicas. Tudo que Chico Xavier já falava bem lá atrás. E aí estados psíquicos adversos. Por exemplo, uma pessoa com depressão, com ansiedade, uma pessoa que tenha raiva, seja hostil, negativista, pessimista, tudo isso que eu disse para vocês, favorece o aparecimento de doenças orgânicas, assim como as emoções negativas que nutrimos e o estresse crônico em que estamos vivendo, especialmente nas relações intrapessoais, interpessoais, conflitosas, vão gerar as doenças. Então, são posições novas da ciência. Cada vez mais elas trazem a importância disso aqui, de nós darmos uma especial atenção para essa dimensão do homem, do ser humano. Aí eu ia dizer o seguinte, mas sou eu que estou projetando. Então, vejam que eu encontrei agora há pouco, publicado pela SOCESP, que é a Sociedade de Cardiologia de São Paulo, no mês passado, aí na Alemanha, não sei, mas no Brasil, se comemora cada mês um significado. No mês passado era o Outubro Rosa, né? Se voltou muito para a saúde da mulher, principalmente para o câncer de mama, mas para a saúde da mulher. E alguns relatórios foram trazidos a público. Esse foi um deles. É preocupante, porque o público que mais nos acompanha é o feminino.
Aí na sala de vocês, pelo que eu vi, só tem 2 ou 3 senhores, mas a maioria são mulheres. Então, um alerta sobre a alta mortalidade por doenças cardiovasculares em mulheres. Vocês já se deram conta que a cada 6 minutos uma brasileira morreu de AVC, um infarto? Então, nós estamos há quase 15 minutos falando. Já 2 faleceram. Em algum ponto do Brasil, 2 mulheres morreram de AVC ou de infarto. Então, por que isso? Por que a mulher, depois de uma certa idade, ela não só começa a ter altos índices, né, de doenças cardiovasculares, como também são mais fatais. Então, os principais fatores de risco são os mesmos para os homens, são os mesmos, gente, tá? É o colesterol alto, a glicose, sedentarismo, obesidade, tudo é igual. Mas existe sempre a questão hormonal, que até a menopausa é um fator protetor, mas depois ela deixa de ser. Mas há outras características que nem eu sabia, que agora nesse artigo eu revisei, que diz que as mulheres, todos estamos expostos ao estresse social, todos, independente do sexo, tá? Todos estamos. Então, as mulheres expostas ao estresse social, elas apresentam mais taquicardia que os homens e consomem mais oxigênio. O músculo precisa de mais oxigênio porque está batendo mais rápido. As artérias coronárias nas mulheres, elas são mais delgadas, mais finas que nos homens. E as mulheres têm uma coisa chamada disfunção endotelial. É a parede de dentro das artérias que sofre um processo disfuncionado que leva à formação da placa de gordura entope, obstrui. Então, elas têm mais facilidade, mais rapidamente acontece isso. E no aumento da menopausa, uma menor produção de estrogênios que protegem, né? Então, anatomicamente, vocês mulheres têm um risco maior que os homens. Aí, quando vocês começam a se expor ao estresse social, ao estresse do trabalho, estarem sofrendo burnout, que nós vamos ver depois, além da sobrecarga familiar e social, há um risco muito grande desta doença. E aqui está se falando muito do estresse, gente. E nós passamos por um estresse, né? Todos souberam, todos vivenciaram aí, aqui no Brasil. O mundo foi assolado por um vírus que modificou muito as características, né, da nossa população, trazendo novas pandemias. A gente viu que o mundo, alguns países mais do que outros, passaram a ter epidemias de solidão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de um medo extremo, descontrolado, paralisador, de depressão, de insônia, de transtornos alimentares e suicídio. Então, esses, vamos dizer, quase 3 anos ou 2 anos e meio de pandemia que assolaram o mundo, trouxeram um aumento exponencial desses problemas relacionados principalmente à percepção do que estava acontecendo na sociedade. O medo de morrer, o medo de ter o vírus, de perder seus familiares, não poder se despedir deles. Então, aumentou demasiadamente, gente, isso. Então, nós temos aqui, isso aqui é um estudo recém-publicado, eu estive nesse congresso aqui no Brasil, foram informações trazidas aí da Europa, em 2022. Olha o que diz, olha aqui do lado que está escrito Social Isolation. O que isto faz o ser humano? É inacreditável. O isolamento levando à solidão. Ah? Não é se isolar na sua casa, mas não se sentir só. Se isolar e viver só. Ou até nem se isolar, mas ser muito só. Até vai conviver com outras pessoas, mas no meio de trabalho, mas ela continua tendo relações muito limitadas com os outros, mas continua só. Veja o que isso pode acarretar. Primeiro, essa situação altera mediadores do comportamento. Quem se isola e está só, passa a comer de uma forma diferente. Geralmente comer mais. Passa a fumar ou intensifica o fumo. Para de fazer atividades físicas, abusa do álcool, adere a medicações. Há também alterações a nível psicológico, levando a depressão e estresse psicológico. E a nível fisiológicos, levando ao aumento dos fatores de risco cardiovasculares. O isolamento é um fator de risco para que eu tenha um infarto, para que eu determine e comece dentro de mim uma inflamação que vai gerar uma doença e que altere o eixo neuroendócrino, que comprometa o sono.
Tudo isso pode acontecer, mas também os resultados disso, dessas disfunções, vocês vão ver aqui, preocupantes, aumenta a incidência de doenças do coração, de insuficiência cardíaca, de mortalidade, aumenta as doenças cerebrais, o derrame cerebral, a recorrência de um derrame, a demência e até mesmo a redução, o cognitive impairment, que seria cognitive impairment, né, que é a diminuição da cognição. Tudo isso é uma cadeia que começou lá no isolamento. Isso que é de extrema importância, a interação social. Há muitos anos atrás, a escola de Harvard, medicina de Harvard, ela patenteou, criou uma mistura de 2 tipos de perfis do psiquismo das pessoas. E ela criou um nome chamado personalidade tipo D. Não sei se hoje não se usa tanto, porque hoje o estudo da personalidade ele é muito mais sistêmico, tem muito mais fatores influenciando, mas esses aqui são determinantes. Então, se algum de vocês da plateia está num desses grupos ou conhece alguém, alerte-se, porque é muito perigoso. Essa característica da pessoa aumenta substancialmente o risco dela ter doenças do coração e morrer antes. Então, aquela pessoa que tem afetividade negativa, quem é o afetivo negativo? Aquele que está sempre se sentindo infeliz, gente. Ele é uma pessoa muito irritada, tem um humor rebaixado, então ele não se sente satisfeito com nada. Quase nada lhe dá prazer. Ele praticamente está... aí, além de ter isso, ele é muito ansioso, porque ele está sempre preocupado, está sempre de baixo astral. Então, se essa pessoa é assim, e ainda mais ela tem outras características relacionadas à inibição social, como, por exemplo, ela não consegue, ela tem dificuldade de fazer contato. E durante a pandemia ficou sem falar com quase ninguém. Sentiu-se inibida nas interações sociais, teve dificuldade de começar uma conversa. Sentou lá atrás, não falou com quase ninguém. É sempre vista e considerada pelos outros como muito introvertida. Esta pessoa tem um altíssimo risco, gente, de desenvolver doenças do coração, porque além dela ter um perfil de negativismo muito alto, ou seja, no ranking do neuroticismo, é um alto ranking, seja, pontuações altas no ranking de neuroticismo, e mais inibição social, ela tem um risco enorme do adoecimento. Então, por isso que, de alguns anos para cá, começamos a falar muito de fatores de risco psicossociais. Não é mais o colesterol que está aqui, nem a pressão, nem o peso, nem o diabetes, né, gente? Nem o fumo, mas está a raiva, está o rancor, a hostilidade que eu tenho em mim, o meu estado de pessimismo, o meu estado frequente de entediamento, o meu negativismo, a minha culpa, o meu medo, a minha baixa tolerância a frustrações. Isso são fatores de risco que nós podemos obter algumas informações deles em nós através de entrevistas, de aplicação de escalas. Mas nós não vamos no laboratório de análises clínicas aí de Munique e retirarmos alguns ml do nosso sangue e virar lá tantos nanogramas de hostilidade. Não virá assim. Mas nós estamos tendo que lidar com elas cada vez mais. E aqui nós vamos ver as pessoas hostis, aquelas que estão no nosso meio, que é tão frequente nós encontrarmos pessoas brabas, raivosas, que não confiam em ninguém. Isso é um grande mal que está assolando. Desde 2009, a Sociedade Americana de Cardiologia já fazia um link com a doença e o sentimento, e o pensamento, e o teu perfil de ser. Olha essa pessoa do desenho. É alguém que passa, não é uma vez, duas, de vez em quando lidamos com situações adversas, mas a característica dela é assim quase que o tempo todo. E isso aumenta o risco da doença do coração, que é hoje ainda, junto com o câncer, as doenças que mais matam a humanidade. Então, o alto nível de hostilidade, eu ainda não tenho um instrumento, tá? Bioquímico. Eu não tenho aquele aparelhinho que eu boto no braço e passo um sensor e me diz quanto eu tenho de glicose. Bom, não é a mesma coisa. Ainda não temos esse recurso, mas a gente sabe. A gente reconhece as pessoas hostis. A gente pode perceber em nós esse sentimento eventualmente.
Então, quanto mais alto for o nível de hostilidade, maior a chance de eu ter um infarto, de eu sofrer de hipertensão, de eu morrer por qualquer causa. Quanto mais hostil eu for, mais chance eu tenho de reestenosar a coronária que eu já botei um stent. Eu fiz uma ponte. Eu posso aumentar essa mínima, que é a largura, né, de uma artéria lá da carótida em mulheres pós-menopausa. Acabamos de falar ali naquele slide sobre as mulheres. Bom, e a íntima das carótidas nos homens. Então, tudo isso, por incrível que pareça, gente, vem por um comportamento inadequado do ser humano. É uma grande evolução, né, da ciência, que ela se voltou muito para isso. Então, é o mal do século, o estresse social, vai depender muito do grau, tá? E quanto mais elevado for esse estresse, mais risco a gente tem. Aqui mostra para vocês alguns exemplos dos transtornos de ansiedade que existem por aí. Então, nós sabemos que a ansiedade ela é um sintoma, tá? Talvez a Cleide estivesse ansiosa um pouco para que tudo desse certo hoje, com certeza. Quem vem, quem não vem, será que vai dar tudo bem com a transmissão? Esse é um sintoma que todos temos frequentemente. Mas a ansiedade, quando ela também é uma doença que traz consigo várias características de funcionamento da pessoa. Bom, então, existem vários tipos de transtornos de ansiedade. Existem os transtornos bipolares, existem, né, os transtornos obsessivo-compulsivos, a ansiedade generalizada, a ansiedade social, as fobias, pânico. Tudo atrapalha. Esta situação, dependendo da intensidade, vai atrapalhar a vida de todos nós, não é? Vai trazer prejuízo no funcionamento familiar, laboral, pessoal. Quando a ansiedade que temos, eu digo que eu sou ansioso, não tem como não ser, mas eu também tenho uma característica de ser muito agitado. Isso não necessariamente é a ansiedade maléfica, gente. É um tipo de agitação de ver as coisas acontecerem, tá querendo que chegue logo, não necessariamente vendo o ruim, o pior naquela situação que está por acontecer. Vou dizer para vocês, há 2 semanas atrás eu comemorei na minha cidade natal, aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 35 anos de formado em medicina. Eu organizo já há 26 anos, eu faço parte de uma comissão, desde os primeiros encontros da nossa turma. Nós somos uma rara turma no Brasil de médicos que se reúne a cada 3 ou 5 anos, e o último encontro tinha 40 colegas. Então, nós temos uma equipe muito forte que prepara, que organiza tudo. Eu estava à frente de tudo. Eu sei que qualquer falha que acontecesse, que não der certo, cair sobre mim. Então, eu fiquei muito ansioso, muito tenso, para ver aquilo pronto, mas sempre pensando no bem. Isso é uma coisa que caracteriza muitos de nós, a ansiedade, a agitação, mas o que ela não pode é trazer prejuízo ao nosso funcionamento social, familiar e pessoal. Quando começa a trazer prejuízos, ela então é muito mais patológica do que imaginamos. Tá? Muitos de nós sofremos dela, mas controlamos até certo ponto. Aqui é uma estatística feita em 2014, uma projeção de que mais de 20% das pessoas que moram nas cidades grandes, elas terão um desses transtornos que eu disse para vocês. Ansiedade generalizada, toque, fobia, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno bipolar, depressão e assim vai. Algo muito importante que estamos falando hoje é sobre o estresse do trabalho. Que aqui no nosso meio é muito intenso, em qualquer país, em qualquer lugar, existe uma demanda maior ou menor por parte de quem, né, representa o nosso chefe, o nosso boss, o nosso patrão. Aqui nós temos um cara que está expressando uma raiva, uma insatisfação, uma impaciência, alguma coisa com os seus. Ele está sofrendo de estresse, está passando também a quem está nesse trabalho. Mas nós temos resultados até bons para trazer para vocês, que as pesquisas foram focadas também para o que a gente tem que fazer para reduzir esse estresse. O que nós temos que fazer como efeito protetor, como é que a gente chama? Antídotos para a nossa vida. Aqui tem um trabalho que acompanhou
Por muitos anos, gente, pessoas de 17 a 70 anos, 102 mil pessoas foram acompanhadas e viram que, apesar de existir um estresse que tu não consiga remover, por exemplo, o estresse do transporte de um lugar para o outro, trabalhar num ambiente de alto risco, trabalhar num ambiente em que realmente teus colegas ou os teus patrões, eles não são nada amistosos, não é um ambiente fraterno, tu não consegue mudar, tu pode, quando, por exemplo, tu saíres do teu emprego, nos intervalos, fazer alguma atividade saudável. E aí, muitas dessas atividades foram atividades de lazer, meditação, ouvir música, fazer atividade física. Então, quem consegue, depois do trabalho, ter uma atividade que reduza o nível de estresse, ele consegue controlar, né, significativamente isso. E aí nós temos o burnout. O burnout é essa nova nosologia médica que foi recentemente, foi incluída recentemente na CID-11. A CID-11 é aquele sistema, né, aquela comissão da Organização Mundial de Saúde que classifica as doenças por códigos. E ela incluiu depois de 30 anos, a CID-10, que aí na Europa já não está em vigor, já está em vigor aí a CID-11, mas a CID-10 ainda está em vigor no Brasil, porque ela precisa ser traduzida, ela está no inglês, em breve vai começar a funcionar aqui. Já houve a inclusão de determinadas moléstias, como a síndrome do burnout, os jogos compulsivos e o estresse, ou os transtornos ocasionados pelo excesso de informação da internet. Então, o burnout ele passou a ser classificado como doença internacional agora. O que é o burnout, gente? Vocês já ouviram falar, é só reforçar que a principal característica do burnout é aquela pessoa que vive um estado de tensão emocional. E estresse crônicos, provocados pelo quê? Pelas condições físicas, emocionais e psicológicas de um trabalho desgastante. Então, o meu trabalho ele é desgastante, não porque necessariamente o meu clima é hostil dentro de onde eu trabalho, mas eu trabalhei na UTI no período da pandemia. Quanta gente trabalhou na UTI, quanta gente esteve na linha de frente desses casos? Ou vocês acham que até os funcionários das funerárias, dos centros que fazem cremação não sofreram? Horrores. Então, assim, esses ambientes se tornaram mega estressantes. E nós temos, o passado, a pandemia, voltamos, né, ao trabalho, em parte, e ele poderá resultar num trabalho estressante, assim como foi online para muitas pessoas. Não pensa que ficar em casa, na frente do computador, mudando toda a rotina da casa, foi light. Foi. Então, isso é um problema comum da humanidade, cada vez mais crescente. E esta síndrome, ela se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige o quê? Envolvimento direto com o outro. O interpessoal, amigos. Direto e intenso. Então, nós vamos ter esse profissional aqui que está se escabelando, querendo se enforcar com a gravata, porque está tendo que lidar com muitas demandas, e esse é uma vítima, porque ele, por exemplo, é o profissional da área da educação, da saúde, da assistência social, dos recursos humanos, né? Imagina os agentes penitenciários, os bombeiros, os policiais, mulheres que enfrentam dupla jornada. Imagina o estresse dos bombeiros, né, nessa guerra da Ucrânia. Então, amigos, são situações que cada vez estamos vivenciando num fator, assim, numa curva crescente, em que entrou agora nessa classificação internacional e que depende muito, muito de nós identificarmos esse fator estressogênico, lidarmos da melhor forma possível com ele, com todos os recursos que estão ao nosso alcance, porque se ele não for identificado, ou mesmo identificado, ele continuar e perseverar em nós, vamos adoecer muito antes do que aqueles que não estão neste ambiente tão agressivo. Vocês devem conhecer, né, esse psiquiatra, escritor brasileiro, Augusto Cury. Ele é o autor brasileiro que mais lança livros no exterior, um cara sensacional, demais dele, já li vários livros dele. Ele coloca nos seus livros, ele criou essa denominação, né, SPA,
que é a síndrome do pensamento acelerado. Olha, isso aí, ele cunhou esse termo, digo para vocês, há mais de 5, 6 anos, gente. Antes da pandemia e antes dessa explosão excessiva do uso de aparelhos, de smartphones, celulares, das mídias, da quantidade de informação que chega até nós. E isso está pirando a cabeça da gente, olhar esse desenho que está aí. Então, para ele, a causa dessa síndrome seria o excesso de informação, excesso de atividades, excesso de trabalho intelectual, muita preocupação, muita cobrança, muita exigência, e isso atrelado ao uso de celulares e computadores. Eu não tenho dúvida que somos nós, né? Quase todos nós. Para ele, os sintomas que as pessoas apresentam quando estão sofrendo dessa síndrome, gente, seria claramente ansiedade. Claramente uma mente inquieta. Aquela agitação, não sei, sou eu, estou aqui dentro nessa síndrome, né? Quase todos esses itens, o que eu vou fazer? A gente tenta melhorar um pouquinho, acho que já foi pior, está um pouco melhor. Então, essa ansiedade, essa mente inquieta, essa mente agitada, muitas vezes a insatisfação, o cansaço físico exagerado, não porque tu carregou peso o dia todo, trabalhou em mudança e passou o dia todo carregando peso, não. Esse é um cansaço diferente, que nós percebemos muitas vezes tendo ficado horas e horas sentados, trabalhando com informação. Então, é o cansaço físico exagerado, é um sofrimento por antecipação, é uma irritabilidade, uma flutuação emocional, aquela falta de paciência, aquela dificuldade de desfrutar daquela rotina que é quase igual todos os dias, tu não consegue, aquilo te martiriza, né? Dificuldade de lidar com pessoas lentas, devagar, dor de cabeça, dores musculares, déficit de concentração e de memória. Tá aqui o problema mais atual da humanidade, que é essa nossa memória que já não está dando conta da quantidade de coisas que ela precisa armazenar, porque de repente, em pouco tempo, porque as transformações chegaram muito rápido, nós estamos tendo que... Eu estou aqui, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou olhando para vocês, estou olhando para o meu celular, que daqui a pouco entra uma mensagem, dou uma espiadinha com o olho. Daqui a pouco eu olho para o fundo do meu corredor, eu estou na minha casa, estão passando ali, daqui a pouco é algo que está acontecendo aqui em casa, eu tenho que prestar atenção em vocês, eu tenho que ler, olhar no celular. Então, isso nós estamos fazendo com muita frequência, quase todo o tempo, e está aumentando cada vez mais. Na medida que a gente vem, no caso, envelhecendo, nós vamos tendo dificuldade de executar várias funções de memória ao mesmo tempo. Isso é uma característica do envelhecimento. Mas não dá, né? A exigência está sendo tamanha. Então, há necessidade de reduzir, desacelerar, porque nós estamos dentro de um grupo muito doente. Então, esses aqui, esses nossos queridos amigos, amados, que não saem de nós, que a gente está toda hora trocando, só está esperando chegar o próximo iPhone, o novo Samsung, nós queremos, e cada vez com mais habilidades, com mais facilidades, cada vez com mais aplicativos, cada vez com mais inteligência artificial, estão nos prejudicando. Estão nos levando, primeiro, a dependências tecnológicas. Isso aqui está entrando como doença na classificação internacional de doenças. Tá bom? Então, nós estamos dependendo demais disso, e aí nós estamos indo tentar fazer um passeio, porque a família chamou, vamos todos parar de usar o celular. Aí vão todos, pai, mãe, filho, sobrinho, chegam lá, não entram na barraca, não vão explorar o ambiente, se sentam um do lado do outro para o celular. Então, aqui em francês quer dizer que o tempo, já há tempo, está se falando isso aqui, eu vi ele há pouco, acho que foi no Le Figaro, falou que é tempo de considerar a doença, a enfermidade mental induzida por certas redes sociais como uma questão maior em saúde pública. Esse especialista aí, Philippe Bernard. Então, os estudos, né, e essas publicações estão cada vez mais se acumulando e estão demonstrando o perigo do uso imoderado das redes sociais pelos jovens em particular. Então, na França, não foi no Le Monde, então, na França existe esse fenômeno no qual esses grandes, né, da web, eles são um dos grandes responsáveis, estão sendo responsabilizados
tá bom? Por fazerem isso. Causarem danos, problemas de saúde mental. Na criança e no jovem. E aqui embaixo tem um exemplo, vocês podem assistir, se já não viram, o Dilema das Redes, passa aqui na Netflix, também trazendo uma visão bem que nos alerta muito sobre o quanto elas nos dominam, nos manipulam e a gente depende delas. Então é isso aqui que vocês estão vendo nessa imagem atrás, que eu vou até tirar. Ó, o que é isso aqui? Isso é Claro que não tem uma imagem atual, é um smartphone antigo, mas é um exemplo, gente, é um simbolismo que já não é mais, nós não somos mais viciados na carreirinha da cocaína, mas nele. Então, esses aplicativos de redes sociais, eles mexem com um ciclo importantíssimo dentro de nós. Ou vocês acham que as grandes da tecnologia não sabiam disso? Não exploraram, né? A famosa rede da recompensa, o ciclo de recompensa que a gente tem no cérebro. Qualquer coisa nos recompensa. Até o teu cafezinho que tu está tomando aí, Cleide, que eu não sei se é cafezinho, tu pode estar dependente dele. Não é o que é? É o chá? Se for um chá verde, tá bom. Mas quando é café ou qualquer outra coisa, faz o mesmo processo. Chocolate, vai lá no cérebro. Coisa boa, que prazer, como me faz bem. Então, isso aqui é a mesma coisa, gente. Tá todo mundo nesse barco. Então, eles mexem com esse ciclo de prazer e satisfação, também e frustração. E aí, tu sobe o nível de dopamina, tu te sente bem, mas a dopamina, ela é assim, daqui a pouco ela tá baixando. Aí, tu vem uma frustração, algo que tu não sabe o que tu vai fazer, tu tá frustrado, vai lá, tu entra na internet e compra alguma coisa. Tu fica feliz, te alivia. Então, assim vai. Essa flutuação entre o prazer e a dor é que leva a essa dependência psicológica. Eu não quero sentir dor, eu quero o prazer, primeiramente. Eu não consigo ficar sem a sensação boa daquele prazer que eu sinto quando faço tal coisa. Quando uso meu celular, quando navego, quando entro nos vídeos, quando vou lá no Instagram e vejo todas aquelas pessoas. E isso, tá, gera dependência psíquica, primeiramente. Então, muito cuidado, isso, como eu disse para você, está virando doença. Devemos fazer isso aqui, ó, um detox digital, sabe? Procurar, ao invés de tomar um copaço grande, né, daqueles sucos verdes que desintoxicam, vamos sair um pouquinho de perto disso, desligar um pouco, a gente precisa. Né? Aí na França, na Europa, em 2017, a França foi o primeiro país a criar uma lei incentivando a desconexão em empresas. Isso ainda continua, mas eu li isso nessa época, achei interessante. Por 2 horas, ninguém entra em e-mail, ninguém pesquisa rede social, nada. Faça o que quiser nessas 2 horas, para recuperar o mau aproveitamento que estava acontecendo nas empresas. Então, nós estamos tendo um sério problema de emoção, razão. Então, esse desenho é muito interessante porque ele coloca num consultório de psicanálise, né? O psicoterapeuta, que seria o olho, e ali no banco, no sofá, numa terapia de casal, o que seja, há um conflito entre a razão e o sentimento, o coração aqui representando as emoções. Então, há cada vez mais evidências de que a via é de mão dupla, ou seja, os transtornos psíquicos frequentemente causam doenças cardiovasculares, da mesma forma que as doenças cardiovasculares, também levam aos distúrbios psíquicos. Pois bem, então, isso aqui é uma informação da medicina vibracional. É um ramo da medicina de quem estuda a questão bioenergética, as vibrações, e olha o que eles afirmam, que as células de qualquer um de nós, os nossos trilhões de células, estão constantemente sendo bombardeadas por uma ampla variedade de sentimentos e emoções que a gente nutre a todo instante. E conforme a suscetibilidade de cada um, isso aqui é uma palavra importantíssima para a gente levar em consideração. Conforme a suscetibilidade de cada um, a gente sabe ao que somos mais suscetíveis, ao que somos mais fracos, o que nos fragiliza mais. Então, aos mais suscetíveis, elas vão gerar estas ondas mentais partidas de nós mesmos, pelos sentimentos e emoções que elas carregam, estados de doença ou de saúde. É só nós olharmos aqui, ó,
e vermos, e tentarmos responder essa perguntinha que diz o seguinte: o que acontece com os estados emocionais felizes ou infelizes da alma? Da alma de quem? Nossa! Então eu posso dizer, o que acontece com a gente quando a gente tá brabo? Quando a gente tá com ódio? Quando a gente não perdoa? O que acontece com as nossas células quando a gente sai de uma reunião assim, se sentindo em paz, em que discutiu coisas elevadas, sentimentos nobres, ou que exerce esses sentimentos, ou que praticou uma boa obra, ou fez algo altruístico, ou perdoou, ou mantém ainda um pensamento otimista diante das situações, as adversas que sejam. O que então acontece com os estados emocionais felizes ou infelizes da nossa alma? Vou dizer para vocês o que acontece, vamos ler. Acontece o seguinte, vamos lá que tem que mexer aqui no meu coisa. Esses estados são transferidos à estrutura mental das células, no interior dos órgãos vinculados aos chakras correspondentes ao tipo de energia desse estado emocional. Gente, se até as plantas que temos em casa percebem nossa energia, boa ou ruim, desenvolvem ou morrem, como é que as nossas células não vão captar isso? Mas são todas antenas parabólicas. Então, elas percebem, porque elas têm uma estrutura mental. E através desses centros de forças, desses chakras, se vinculam a essas emoções, que partem de nós. Então, após a vontade de dar movimento e direção ao nosso fluxo mental, esse fluxo se propaga na mente celular nossa. E esta mente celular assume o estado emocional feliz ou infeliz a quem se vincula. Então, quando eu tenho raiva de algo, quando eu tenho sentimento de ódio, quando eu desejo mal a outro, eu faço uma onda mental sair de mim e se dirigir àquele que eu não quero que as coisas deem certo. Ela vai até lá. Vai depender muito de como está aquele receptor para sentir ou não essa energia negativa e se deixar influenciar por ela. Mas nós, que já estamos vibrando assim, nós é que somos os grandes prejudicados. Porque esta onda mental negativa vai atingir a gente. Da mesma forma, quando nos sentimos bem, felizes, elevados, essa onda mental nos inunda e nos causa um bem-estar imenso. Então, aí nós vamos ver que o estresse crônico se instala dentro de nossos órgãos. Por quê? Porque nós não estamos vibrando bem. Então, aí nós vamos conseguir explicar por que o nosso sistema imune está sempre... não tem aquela mesma vigilância quando a gente está ansioso e nervoso. Aí nós desenvolvemos infecções virais, bacterianas. Aí nós abrimos portas para facilitar que cânceres, tumores malignos, né, se instalem em nós. Doenças dermatológicas, doenças gastrointestinais, mentais, se instalem. É só vocês observarem vocês mesmos, em outras pessoas, que muitas pessoas passam boa parte do tempo tendo problemas digestivos, estufamento, dor, azia, a dor na boca do estômago, não comem bem, tem diarreia, constipação, e aquilo é alternado, é intercorrente, vai e volta. Por quê? Porque o seu estado emocional interfere diretamente nessa estrutura. A pele é outro órgão bastante afetado. Nós vamos ter prurido, feridas, eczemas, coceiras. A glicose do nosso sangue pode estar tudo bem, comemos adequadamente, tomamos a dose certa do remédio, fazemos exercício, mas ela está sempre bloqueando. Porque o nosso estado emocional não está bem. A pressão arterial da mesma forma. Então, gente, enquanto os problemas não forem equacionados por nós adequadamente, nós estamos constantemente dizendo para essas nossas células do coração, do intestino, do cérebro imunológico, que não está bem, e elas não vão funcionar bem. Agora, uma outra verdade aqui que eu quero que vocês vejam, que os estudos têm também falado muito sobre esses mesmos efeitos no organismo, naqueles que dão significado ao problema, que é muito variável, que é de uma interpretação tua,
Então, conforme tu dá a interpretação àquele problema, aquela situação que tu estás vivenciando, mais dano ela poderá causar. Tá, pessoal? Podemos estar todos na mesma família, tendo as mesmas situações de limitação econômica, todos estão na família vivenciando a doença da mãe, são todos filhos daquela mãe, mas nem todos percebem a morte iminente da mãe como uma tragédia, como uma desgraça, como uma ruína. Nem todos sofrem da mesma forma. Tem muito a ver como a gente enxerga e interpreta a problemática. Aqui é um exemplo tão forte sobre a questão da emoção e o físico. Esse estudo publicado no British Medical Cancer, numa revista muito conceituada aí da Grã-Bretanha, eventos estressantes, depressão e câncer ao longo da vida em muitas mulheres, aumenta o risco de câncer de mama. Olha o que diz ali do lado. Então, aquelas mulheres que tinham um sentimento geral de felicidade, eram mais altruístas, eram mais otimistas, eram mais alegres, tá bom? O psiquismo dela era mais favorável, elas desenvolviam um efeito protetor sobre a etiologia do câncer de mama. Enquanto que a exposição a mais de um evento traumático na vida desta mulher, ou o desenvolvimento de depressão nesta mulher, foi associada a mais casos de câncer de mama. Então, a perda, a ruína, o sofrimento de que natureza for que esta pessoa enfrentar e trouxer nela um sofrimento severo, principalmente emocional, psíquico, ela tem um risco maior. Sim, de vir a desenvolver câncer se ela não buscar, né, uma solução para isso. Pois bem, então a gente precisa fazer o quê? Ser essa bolinha amarela no meio de tantas com cara feia que não querem mudar. A conexão com emoções positivas, pessoal. A emoção com... Eu tô aqui toda hora eu clico errado. Tá tudo bem. A emoção, a conexão com emoções positivas. Isso é simples, tá? É um exercício nosso. Lá em 2005, a mesma escola de Harvard publicou um artigo dizendo que há muito benefício, né, no retardo da aterosclerose naquelas pessoas que dão risada, que assistem um filme cômico, ou dão risadas por 15 minutos assistindo um filme. Isso pode relaxar as artérias. Então, elas falam, tem um dia, né? Dê um dia para o teu coração estar feliz, sorrir. Um dia sorridente para o teu coração. Faça isso diariamente. Tu pode significativamente melhorar, gente, teus índices e ter o efeito protetor. Então, a conexão com as emoções positivas é o caminho para que tenhamos uma saúde emocional melhor. Há muito tempo já se tem esta certeza de que as pessoas que valorizam sentimentos nobres como amor, companheirismo, compaixão, altruísmo, empatia, bondade, gratidão, perdoam mais, têm valores espirituais, estas pessoas, elas protegem seu coração. Olha que interessante, quem estava aí na reunião passada, viu que eu falei sobre esse livro, O Segredo Está nos Telômeros. É um livro dessas pesquisadoras, especialmente Elizabeth Blackburn, que em 2009 ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, estudou os telômeros, que são aquelas estruturas responsáveis pelo nosso envelhecimento, né? Então, ela viu aqui que e a telomerase é uma enzima que faz permanecer vivo, íntegro, aquela pontinha das nossas células onde estão os telômeros, que são os telômeros, bem a pontinha delas. Mantém por mais tempo íntegros, tá? A telomerase é uma enzima, mas ela vai diminuindo ao longo da vida. Vai gastando. Então, elas estudaram e viram que as mulheres que acordavam mais alegres, acordar com alegria, o título desse capítulo. As mulheres que acordavam com sentimentos de alegria. Sentimento. Percepção de alegria. Eu acho tão interessante isso, porque essa pessoa pode estar vivendo muito drama, vivendo situações até de muita privação, mas é forte. Ela tem uma resiliência emocional muito presente na vida dela.
E isso faz com que ela, apesar das problemáticas, consiga acordar alegre. Eu vou trabalhar, eu sou grata, eu estou agradecendo aquilo que eu tenho, apesar dos problemas. Então, só isso fazia com que elas tinham mais telomerase, era medido no sangue delas. Nos CD8, então, era tirado sangue da pessoa, linfócitos, né, CD8, e lá pesquisava a quantidade de telomerase. E os telômeros desses linfócitos tinham um tamanho normal. E o pico de cortisol, ao despertar dessas mulheres, era menor. O cortisol é um hormônio relacionado ao estresse. Então, acordar com bom humor, gente, acordar otimista, alegre, já ajuda a gente preservar por mais tempo esses telômeros, diminuir o cortisol, do que acordar com medo, com raiva, que eu tenho que enfrentar aquele colégio que eu dou aula, aquele hospital que eu trabalho, aquela família que eu cuido. Pois bem, então, cada vez mais os cientistas estão buscando isso. Aqui nós temos muitos deles que estudaram e viram que os sentimentos de felicidade e otimismo podem ter um efeito protetor sobre a etiologia de muitas enfermidades humanas, tanto físicas quanto mentais. Nós já vimos isso. E que outros estudos evidenciaram que aquelas pessoas mais altruístas, eram mais voluntárias, praticavam mais o voluntariado, possuíam mais satisfação na vida, tinham menos distúrbios mentais e uma menor mortalidade. Então, isso tudo para vocês verem como é uma mudança de comportamento, é uma questão de psiquismo, de vontade, de desejo de mudar, procurar uma visão mais otimista da vida. Olha o que diz aí, auxilia no aumento do desempenho do trabalho. Colega, por que eu não posso ser aquele quadradinho amarelo sorrindo? Por que eu tenho que ser o que lastima, o que se vitimiza, o que está insatisfeito com tudo? Então, só o fato da gente ser mais otimista, a gente já vai para o trabalho com mais vontade, a gente auxilia a saúde como um todo, a pensar melhor, nos protege da depressão, do AVC, auxilia na recuperação do câncer de mama, de uma forma geral, ajuda as pessoas a terem experiências emocionais boas. Que remédio existe no mundo? Me diga, que terapia vocês conheçam que seja capaz de fazer isso tão rápido? Que medicação? Não tem. Mas tem em nós, ela está em nós, está dentro do nosso mundo íntimo, esse grande tesouro que tem. Essas práticas altruísticas, vejam que linda aquela imagem ali embaixo, ela mostra exatamente isso. O que é o altruísmo? Não um falso altruísmo, tá? Não é essa falsa, hipócrita, né? Ações que muitas pessoas fazem com fins secundários, outros fins que não isso. O verdadeiro altruísta, aquela pessoa que é voluntária, que ajuda, ela vai olhar naquele sujo, dorento, limitado, desprovido, ele, que não gostaria de estar passando por aquilo ali. Mais do que eu vou ajudar numa campanha, vou doar dinheiro, porque eu já tenho dinheiro sobrando, não me custa nada tirar um pouco desse dinheiro, assim eu apareço nas manchetes como sendo uma pessoa que dou. Não é a mesma coisa. Então, as práticas altruísticas, com frequência, elas ativam lá no teu cérebro. Claro que se tu tem muito poder, dinheiro, e tu tira... Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu admiro, que durante muitas campanhas e na pandemia ajudou muito um dos homens mais ricos que já foi do mundo, aquele que criou a Microsoft. Ah? Meu Deus, como é o nome dele agora? Não, você sabe quem é. Então, ele tem muito dinheiro. Independe desse status. Mas o Bill Gates doava, e se ele, ao fazer aquilo, ele se sentia realmente integrado naquela situação que ele estava vendo, e sentia bem porque estava ajudando, e conseguia estimular no seu cérebro a dopamina porque ele fez uma ação que vai beneficiar o outro e também se sentiu bem, ele está trazendo a ele o benefício, independente do status que for. Mas a gente sabe que existem muitas ações caritativas, sejam elas por doação de dinheiro, até mesmo algum tipo de atividade, que não trazem nas pessoas que praticam essa interação,
essa sensação de estar realmente ajudando o outro e perceber em si essa paz, esse bem-estar. Mas se nós conseguirmos perceber isso, gente, esse nosso cérebro se inunda desse hormônio e consegue nos trazer essa satisfação, essa paz, essa serenidade que muitos buscam através da medicação. E não conseguem. Só o remédio traz. Ou pior que o remédio, né? A droga e outras formas de encontrar esse prazer através de uma elevação da dopamina. Olha esse outro exemplo. Olha que interessante. Isso aqui foi publicado em 2016. 2.000 voluntários foram acompanhados, isso foi nos Estados Unidos. Eles foram voluntários de uma ONG chamada Do Good Live Well, tá? Então, essa ONG, ela fazia o quê? Especificamente, esses 2.000 voluntários foram convidados para ir a uma instituição de longa permanência. Um asilo, um lar, uma creche, mas no caso era um asilo. Lá, esse lar era muito grande e as pessoas, elas não tinham muitos recursos, precisavam de voluntários. Estes foram lá para ajudar aos que já trabalhavam a tirar o vovô, a vovó, o velhinho da cama, limpar o lençol com xixi, ajudar no banho, passear com eles, conversar com eles, vivenciar um pouco do drama, da situação que cada um tem. E depois de um tempo que eles fizeram isso, foi feito um questionamento, eles responderam uma questionário e observaram ao final os estudiosos que houve um aumento no sentimento de propósito em quase todos, em que houve um aumento de senso de bem-estar em quase todos que ajudaram, 90%, em que boa parte deles, ao ajudar, ao fazer aquela atividade, se sentiram menos estressados. Olha só, quase todos perceberam-se mais felizes, mas é claro, a gente olha para a dor alheia, para a privação alheia. E se nós temos sentimentos nobres, bons dentro de nós, que todos temos, mas muitos perdem, mas quando a gente ainda os tem, a gente consegue ser empático e sentir que, opa, minha vida, os meus problemas são menores, graças a Deus, que eu tenho onde ficar, onde comer, estudar, enquanto tantos não têm. Então, essa sensação, ela reverbera em nós e nos melhora o nosso estado de saúde. Boa parte deles também apresentaram uma melhora na saúde mental, que pode ser ficaram menos ansiosos, até se sentindo menos depressivos, pode ser. Uma ajuda na recuperação de uma perda ou frustração, porque esses voluntários não eram pessoas saudáveis, sem nenhum problema em casa, todos bem economicamente, com sucesso. Não, muitos desses também tinham suas problemáticas diárias. Mas depois de fazerem algo assim, essa ajuda, perceberam e se recuperaram melhor de uma frustração. E até fisicamente se sentiram melhor. Então, gente, que remédio é esse? Gratidão, podemos chamar, né? Esse documentário, assistam, Rio, é muito bom, Rio, né? Quanto mais sentimos gratidão, ou seja, quanto mais amor nós temos, porque nós sentimos, né? Alguém nos ajudou, nós ajudamos, e aquele outro ficou bem pela minha ajuda, seja uma prece. Mais ocitocina liberamos no corpo. E essa ocitocina, essa liberação dela, ela está ligada ao quê? A uma erradicação maior de células danosas ao nosso corpo e aumenta as nossas defesas. E melhora exponencialmente a resposta imunológica. Isso é imunoterapia. Isso é imunoterapia que eu falei na primeira etapa, quando eu falei sobre câncer. Estimular o sistema imunológico, só que essa imunoterapia que eu falava-se lá é um medicamento. Ou eu estou falando aqui de outra, que está em nós, que é uma prática, é um exercício, que é um treino, que pode sim nos beneficiar bastante. O perdão, veja, perdão, também é apontado como benéfico para o coração. Há evidências científicas mostrando que as pessoas que perdoam infartam menos e têm menos hipertensão, são menos estressadas, são comparada com as pessoas que não conseguem perdoar. E elas podem viver mais. Então, isso foi feito uma universidade americana, gente.
Vejam isso aqui é um estudo brasileiro. É preciso perdoar. A ciência confirma a ligação da mágoa com o infarto. Então, a conclusão é a da medicina e da psicologia que juntas começam a comprovar que o corpo reage negativamente às sensações como ressentimento e raiva. Os infartos, por exemplo, eles são associados em alguns casos a pessoas que não conseguem perdoar. A pesquisadora da sociedade, acho que foi na SOCESP, essa pesquisadora lá do Serviço de Cardiologia da Bahia, entrevistou 130 pacientes que infartaram entre esses 2 anos e encontrou maior incidência do problema entre aqueles que se diziam dificuldade de perdoar. Então, isso não é um conselho lá, religioso, espiritual, apenas filosófico. Não, ele é verdadeiro. E agora, vejam, quentíssimo, né? Publicado na revista Frontiers in Cell and Developmental Biology. 30 de setembro deste ano. A ocitocina, que é um neuropeptídeo também conhecido como hormônio do amor, ele é capaz de ativar mecanismos de reparo cardíaco em corações lesionados, por enquanto em animais, e culturas de células humanas, abrindo as portas para terapias novas, potenciais para a regeneração do coração humano. Então, até então, eram entrevistas, perguntava-se para as pessoas que eram mais carinhosas, mais amorosas, que eram mais altruístas, se elas tinham mais sensação de bem-estar, etc. E dosava a ocitocina no sangue, ela estava mais alta. Tá bom. Agora estão olhando o quanto essa ocitocina pode atuar nas células e regenerar também células. Então, mais uma coisa que futuramente nós estaremos nos deparando com isso. Gente. Então, o cultivo de bons sentimentos, o pensamento positivo e o otimismo é como se eu fosse receitar 3 medicações para tratar alguma coisa de alguém. Estou dizendo que são cultivar bons sentimentos, ter um pensamento mais positivo e ser mais otimista em relação à vida, podem ativar muitos dos nossos genes, estimulando o cérebro e o corpo a produzir hormônios benéficos para nós próprios. Então, esta fábrica está em nós. Tá? Essa fábrica produtora de hormônios benéficos. Então, nessa segunda parte importante da dimensão da saúde através do controle dos sentimentos, nós estamos sempre buscando qualidade de vida. Então, a qualidade de vida ela vai estar expressa através das medicações que nós vamos adotar, das psicoterapias que nós vamos lançar mão, né, das terapias comportamentais. As medicações podem ser alopáticas ou podem fazer parte das integrativas e complementares. Toda ajuda especializada que a gente puder buscar e sempre não podemos descuidar de cultivar bons sentimentos, de nos conectarmos com emoções positivas, meditarmos, nos espiritualizarmos, enfim, buscarmos todos os recursos que temos. Veja como eu falei lá antes um pouquinho. Treinamento. Nós podemos dizer, qualquer um de vocês aí pode falar isso. Mas eu não sou ainda assim, eu não sei, eu ainda sou meio pessimista, tenho pouca crença, não consigo ser tão generosa. Gente, ser uma pessoa feliz, fazer o bem e ser generoso fazem parte de um grande ciclo contagiante que reverbera mais fortemente do que imaginamos. E olha o que ele diz aqui, esse cientista norte-americano, né? Acho que ele é canadense. A base de um cérebro saudável é a ternura, a gentileza e bondade. E todas elas podem ser treinadas. São sentimentos inatos? Acreditamos que todos renascemos com esse potencial imenso. Eles estão lá, adormecidos, latentes. Muitos são acionados. Conseguimos trazer para a nossa vida muitos ressentimentos bons e nobres. Mas a gente precisa treinar e repetir, porque eles também se tornam esquecidos, inativos e voltam
a hibernar dentro de nós. Mas a gente precisa ser persistente. E todos a gente pode treinar, todos podemos adquirir esses sentimentos bons. Então eu quero ir para essa última parte, para falar para vocês. Essa meia hora, 20 minutos, nem isso, vai bem rápido. Então a dimensão espiritual. Como vai passar esse vídeo, né, para o pessoal, Cleide, eu vi que aquele casal não veio, mas eu preparei ali atrás, ou veio? Não ouço, não te ouço. Não te ouvi ainda. Mas tudo bem, eu acredito que eles não tenham vindo. Ah, tu tem que falar mais perto. E aí? A mãe que contou a situação da filha, não é? É? Sim, ela está aqui. Ai, que bom! Então lá, então tá. Então eu fiz uma parte lá atrás para tentar mostrar para vocês o que é essa questão da como a visão, como a doutrina espírita vê as enfermidades, tá? Então logo depois nós chegaremos lá. Então uma dimensão importante para que nos dê saúde também é a crença, porque ela é um método utilizado pela Organização Mundial de Saúde para medir as condições de vida do ser humano. Ou será que eu só posso medir a condição de vida do ser humano se ele tem um carro tal? Se ele tem Porsche, já que nós estamos falando da Alemanha, se ele vive numa cobertura com tantos metros quadrados, se ele tem tanto no seu ranking de status material é alto. Não dá. Como é que eu vou dizer que vou garantir que isso, só isso, nos dá bem-estar? Não, absolutamente. Grande parte dessas pessoas, nós sabemos, são infelizes e muito infelizes. Então, há outras dimensões muito importantes que nós devemos levar em consideração. É essa questão da fé. Porque a espiritualidade, ela é um aspecto dinâmico, gente, da humanidade, de todos nós, pelo qual as pessoas buscam algum significado, algum propósito para a sua vida, pelas questões transcendentais. E experimentam relacionamento com o eu, a família, os outros, a comunidade, a sociedade, a natureza. Então, é um meio, é uma forma que elas encontram significados, propósitos, né, transcendência, e elas experimentam isso através das suas relações, o que acontece nas suas relações na sociedade, na família, na comunidade, muitas vezes através disso, por essas demandas, né, do que se vivencia numa sociedade, no trabalho, na casa, o que trazemos de conflitos, a crença espiritualidade pode nos trazer alívio, conforto e propósito. E é uma busca pessoal, a gente busca de diferentes formas. Mas também a gente sabe muito que a experiência de um sentido místico. Ninguém está falando aqui em especificidade de religião. Ninguém está dizendo que o espiritismo, quem é espírita, necessariamente é a melhor religião para se seguir em comparação aos evangélicos, aos budistas, aos cristãos católicos. Não, gente. Isso aí se falam, se vão para esse viés, esse lado é um viés perigoso que estão tomando. Nós estamos falando, muitas vezes, só dessa experiência mística. A crença em algo que transcenda isso, a nós, ela pode levar as pessoas a estados de consciência que aumentem a capacidade que essas pessoas têm de preservar-se e cuidar de si próprio. Como isso é verdade, gente? Vamos ver essas pessoas que cometem assim abusos, não só abuso sexual, mas abusos dos recursos materiais que têm em excesso, o abuso que entram nas drogas, que bebem, que consumem excessivamente, que têm vida louca. Essas pessoas, elas muitas vezes não têm um sentimento para consigo, elas não têm aquele auto-amor tão forte. E são pessoas que muitas vezes não têm consciência da importância de se preservar e cuidar da sua saúde. Enquanto que outros, por terem uma crença ou por terem laços afetivos, familiares ou de amizade muito fortes, eles são capazes de verem, opa, eu vou me cuidar. Eu vou tentar lidar melhor com os meus sentimentos que ainda são ruins. Eu vou tentar perdoar, eu vou tentar entender, eu vou tentar ser menos pessimista, menos hostil. Vou buscar essa ajuda.
Se a tua fé, a tua crença for capaz de fazer em ti essa mudança, vou me cuidar mais da saúde física, vou no médico, vou fazer exames periódicos, vou fazer exercícios, vou cuidar da alimentação, vou parar de fumar e de beber excessivamente. Isso é consciência. E essa consciência pode vir da tua crença. E ela pode te beneficiar isso. E os ensinamentos religiosos ou espirituais, com frequência, tirando aquelas religiões, né, que são muito exageradas, que são muito dogmáticas, que a gente vê volta e meia aí nas manchetes, que promovem a violência, etc. Tira essas, mas na maior parte, gente, dos ensinamentos religiosos, eles promovem uma visão positiva do mundo. Que engloba essa e a outra vida. Então, a crença, a espiritualidade, a religiosidade, ela pode levar, sim, a pessoa a se sentir melhor, ter um maior bem-estar. Por uma série de formas. Porque ela promove esperança. Ela te faz tu perceber que é importante tu ser otimista. Ela te torna mais alegre, mais corajosa, mais resiliente. Vai te dar o significado naquela hora em que tu está enfrentando uma doença, em que tu perdeu alguém muito importante. Gente, e pode te ajudar aqui no enfrentamento positivo da situação que se colocou. Daquele momento da tua vida, o enfrentamento positivo. E os estudos, eles se baseiam principalmente assim, ó. Qual é o grande efeito positivo sobre a saúde? Ela se dá principalmente na tua consciência de que tu pode te educar, que tu pode modificar teus pensamentos ruins, que tu pode modificar teus sentimentos e tomar atitudes mais elevadas e nobres. Se isso vir através da fé, muitas vezes vem através da fé. Tu começa a despertar dentro de ti um potencial que tu tem, que está latente, que é exercitar emoções positivas. E daí tu começa a aceitar mais. Tu muitas vezes consegue conduzir melhor as situações adversas da tua vida. Tu não te desestabiliza. Então, isso é muito importante, que nós vamos ver aqui também, aqui vai reforçar que a espiritualidade, a crença, a fé, conforme o nome que nós dermos, ela passa a ser uma ferramenta terapêutica para cada um de nós, na medida em, principalmente aqui, estudos, tá, gente? Principalmente nas doenças cardiovasculares e mentais, na medida em que nós nos deixarmos envolver pelas emoções positivas. Então, o entendimento da influência das emoções positivas estimulando as comunicações mente e corpo, gerando respostas imunológicas benéficas, é um avanço para que mais estudos ocorram. Então, dessa forma, como diz ali, eu vou buscar fortalecer essa abordagem, porque eu sei que ela ativará centros dentro de mim, benéficos, hormônios benéficos, atuação do sistema neuroendócrino, imunológico, melhor para mim. E isso vai me ajudar, além disso, com a prática de exercícios, com uma alimentação saudável. Vocês entenderam que os principais benefícios estão aí, e não é a fé por si só. Esta fé que a gente não entende porque tem, que muitas pessoas têm, que creem, que vão na missa, que rezam os seus rosários, que vão no centro espírita, tomam um passe, mas que não alteram sua forma de pensar, que continuam hostis, raivosas, e chegam em casa e brigam com a vizinha e continuam com ordem, não sei quem. Se essas transformações elas não se derem internamente dentro de nós, não seremos beneficiários puramente de uma crença que a gente professa, porque seria apenas uma religiosidade extrínseca de ritos e rituais, mas não de introdução, não de internalização em nós e mudanças dos nossos padrões emocionais de pensamento e das nossas atitudes para o bem. Se isso não acontece, não traz benefício. Mas quando traz, é porque o mecanismo é esse. Gente, eu não acredito que uma pessoa que chegue diante de um altar, de uma santa, ou para sua santa, porque eu vim à minha igreja católica, estava na formação católica, tinha meus santos, por exemplo, eu fui devoto de Nossa Senhora de Lourdes,
Sempre quis ir aí em Lourdes, na França, para visitar, nunca pude. Depois eu fui para o Espiritismo, mas a gente tem um apego muito grande né, esses símbolos religiosos, principalmente judaico-cristãos. Eu não sei vocês aí se são evangélicos, mas é muito forte em nós. Então, muitas pessoas rezam bastante. É claro que se espera que essas pessoas que façam novenas, que façam promessas, que rezem, que ajudam, sejam boas de coração. Mas muita gente o faz, tá? E não modifica os seus sentimentos ruins. Ou não tenta modificar. Então, é muito difícil acreditar que alguém se ajoelhe diante de um altar, eleve uma prece profunda e peça pelo outro, e no fundo está querendo que aquele outro lá se dê mal. Não vai estar funcionando essa conexão com o alto. Então, é isso que é importante, cada vez a gente entender, porque quando a gente entende isso, a gente separa o dogmatismo, a gente separa aqueles ranços da religião, aqueles erros que a religião cometeu, e traz mais adeptos a esse conceito de espiritualidade, não é? Pois bem. Então, nós estamos no fim, vamos falar um pouquinho agora especificamente sobre o que a doutrina vem nos dizer. Dr. Bezerra de Menezes, né? Quem conhece a história dele, foi um médico brasileiro, uma pessoa assim de uma bondade infinita. Ele praticou a caridade imensamente junto com o Chico Xavier, da mesma forma. E ele disse em um dos seus livros, eu trago para vocês que isso é muito, muito, muito verdadeiro. Ele diz que cada um de nós traz no arquivo espiritual suas próprias fichas. Imaginemos os arquivos antigos, né, aqueles armários grandes de ferro, aquelas gavetas grandes que a gente puxava e as fichas estavam ali por ordem alfabética. Ali tá, nós trazemos dentro do nosso arquivo a nossa ficha corrida das inúmeras existências pelas quais passamos. E ali estão todas as nossas marcas, todos os nossos acertos e erros. Há muitos erros. Então, por isso que a gente precisa de uma prova. Se a gente precisa ainda aqui passar por um certo tipo de dor, de sofrimento, como prova reeducadora. Porque nessas nossas fichas antigas, há muito que melhorar. E ele diz ainda que, por isso, o mal que aflige cada um de nós hoje não é senão uma pequena reminiscência do passado, que a misericórdia divina parcelou, a fim de que o débito de cada um não pese tanto sobre o ombro. Porque se nós fôssemos reencarnar nesta vida, por mais longa que ela fosse, e aqui tentar reparar tantas falhas, nós não iríamos sucumbir ao peso. Então, por isso que a espiritualidade ou a misericórdia divina, ela te dá hoje, mãe, pai, mano, tio, vó, uma determinada natureza de prova para que tu a enfrentes e consigas sair bem dela. Então, o doutor Bezerra segue dizendo que somos caminhoneiros da vida, com poucos recursos de entendimento da realidade completa, do relevo no qual estão traçadas as nossas estradas, com poucos recursos para o percurso e sem o entendimento real do que nos aguarda ao fim dessa caminhada. Assim, queixamo-nos dos pedregulhos a ferirem os pés, das curvas que acentuam a estrada, das distâncias que extenuam os viajores e de tantos outros obstáculos por não conseguirmos aprender olha, pegar para nós a felicidade sempre presente no final da jornada. Então, dentro dessa forma figurada, ele quer dizer isso para cada um de nós que reencarna, apagando na memória quase tudo aquilo que sabia enquanto lá estava, na outra vida. Mas que aos poucos, nessa caminhada, nessa viagem, nessa jornada, elas vão aparecendo. Mas é natural, é humano que a gente ainda reclame, se queixe, desista. Então, a doença, gente, é uma das formas, se não a forma mais utilizada que a espiritualidade tem para
colocar à prova a nossa fé, testar, fortalecer a nossa moral e o nosso temperamento, o nosso caráter. Ela é um sinal. Então, a doença é um dos sinais de alerta para esse espírito, a sinalizar-lhe a necessidade de reavaliação da rota para poder alcançar o destino almejado, nessas palavras, dele. Deter-se a entender o porquê da enfermidade como obstáculo é fechar os olhos para não percebê-la como desafio para alcançar novos recursos, conseguindo alçar novos patamares evolutivos. Nós não sabemos, mas na imensa maioria das vezes é a enfermidade colocada no nosso caminho. Porque há inúmeras leis divinas. Uma dessas leis básicas, basilares, é a lei dos renascimentos, gente, que é a essência da doutrina espírita. A doutrina espírita não existiria, não seria o que é, se não existisse a reencarnação, se não existissem os renascimentos. Porque aí nós vamos entender por que determinadas situações se interpõem em nossa existência. Por que da natureza desta aflição que hoje eu passo? Hoje nós estamos vivendo a era das séries, né? Eu sempre coloco esse exemplo. As séries de TV, que com a pandemia explodiram. Então eu tenho uma série preferida que eu adoro, que eu amo de coração de paixão, que deve ter passado na Alemanha, vocês devem ter assistido, que é This Is Us. Esses somos nós. É uma série norte-americana que fala sobre a família, é maravilhosa. Terminou a sexta temporada agora este ano. Então, ela teve 6 temporadas, teve vários episódios. Eu vou lá sintonizar essa série para começar a assistir hoje, mas eu pego ela a partir da 3ª temporada. Eu não sei de muita coisa que passou na anterior. Apesar que This Is Us não é o melhor exemplo, porque ela está sempre tendo flashbacks. Mas muitas vezes é assim, eu entro na 3ª, 4ª temporada, eu não sei o que passou lá atrás, eu preciso voltar e ver o que se deu para avaliar o presente e ver o futuro. Então é a mesma coisa. A natureza de nossas aflições, sim, pode ter se originado pelo mau uso que fizemos de nossas próprias faculdades, de nosso próprio livre-arbítrio. Lá atrás ou agora. Que faculdades são essas? Intelectuais, sentimentais, sexuais, morais, emocionais. Quanto erro moral, quanto abuso, quanta falha, quanto uso indevido da intelectualidade e humanidade passou. Quantas vezes éramos nós e não lembramos. Em um passado lá atrás, recente, ou mesmo nesta existência atual. E como tudo é justo no universo, aqui retornamos para mais uma existência de reparações, gente. Então essa lei, ela é básica. E outra informação, outro conhecimento que devemos nos apropriar, que nós não reencarnamos sozinhos para esta empreitada. A imensa maioria de nós estamos concordantes com o que vamos passar, necessitamos passar aqui. E a gente não vem só. Há muitos amigos que do mundo invisível direcionam suas intenções e vibrações nos socorrendo e nos intuindo a continuar confiantes na edificação do maior projeto da existência humana, que é a nossa vida. Esses amigos espirituais são aqueles que já partiram dessa existência, que estão na nossa memória. São muitos que desconhecemos, porque quando aqui reencarnamos a gente apaga, né, quase tudo. Mas eles estão conosco, eles vêm conosco, eles estão no mundo espiritual, se conectando conosco através de nosso pensamento, das nossas atitudes. E aí entra a importância da prece, nesses momentos de dor, de sofrimento pelo quais a gente passa. Então, cada um de nós
chegou até o Espiritismo por diversas vias. Nós percorremos um caminho, entramos nessa estrada da fé doutrinária espírita por variadas motivações, gente, peculiares razões, porque nesse mundo em que a gente está hoje ainda, a gente passa ainda por dores e por sofrimento, que trazemos para os devidos tratamentos, que são comuns a quase todos nós. Esse é um dos maiores ensinamentos que a gente precisa tirar quando a gente se aprofunda na crença e vivencia uma dor, um sofrimento grande. São ensinamentos. São oportunidades valiosas. Chico Xavier dizia assim, são oportunidades salutares, maravilhosas, indispensáveis ao espírito. Quando algo se interpõe, nós precisamos enfrentar. Então, são formas de tratamento, gente. Não são aquilo que a gente traz lá da nossa criação cristã, judaico-cristã. É a vingança, é o castigo. Não é isso. Então, a gente traz nesta vida situações para enfrentar. A gente traz, por exemplo, más tendências, e a gente luta uma vida inteira por elas, muitas vezes. A gente está enfrentando, por exemplo, na nossa luta diária, enfermidades. A gente pode estar vivendo lá em casa conflitos no trabalho, né? Atualmente nessas questões sociais e políticas, esferas conjugal, familiar. Esse pode ser a nossa grande natureza de prova, nossa grande luta, nosso grande conflito. Nós podemos estar vivenciando, sofrendo, passando por uma ausência de sentido na vida. Quanta gente se suicida no mundo, é assustador. Segundos, muitas pessoas já se mataram, porque não tem sentido. Ou que vivenciam um abandono, um desamparo, ou estão no meio de uma grande injustiça. Enfim, podem estar enfrentando batalhas tão desiguais quanto os vícios, dependências, quanto as variadas formas de violência física, emocional, desamor, privação financeira, privação afetiva. Quantas problemáticas a humanidade enfrenta? Estas são nada mais, nada menos, gente, que muitas das mazelas humanas. Que esse Cristo, esse Jesus, estendeu o braço para todos, carregou nos seus ombros as dores da humanidade inteira, porque eram dores que precisavam acontecer, porque reparariam aquilo que seria necessário, as diferentes formas em que se manifestaria. Quando a doença, então, se interpõe em nossa vida, ela poderá estar nos chamando a uma reflexão, não é? Não dando aquela lição de moral, não nos castigando. Será que a cada um de vocês que já passou por elas, ou está passando agora, não está sendo chamado, ou já parou para pensar que a doença pode estar querendo pedir que a gente exercite a resistência emocional? Será que ela não quer que a gente exercite a coragem? Será que ela não quer que a gente seja humilde diante dela? Seja paciente? Será que a gente não vai se auto-encontrar pela luta? Ou talvez, né? A gente esteja sendo preparado para nos habituar à ideia da partida. De qualquer forma, o que mais a enfermidade nos quer de nós, é que a gente possa desenvolver dentro de nós um mecanismo de compreensão deste momento da vida. Se resignar pelo coração, sem revolta, sem o ódio, sem o sentimento da vingança que muitas vezes passamos. Então, esse Cristo, pelas palavras de Andrei Moreira, que acho que vocês conhecem, um colega nosso aqui do Brasil, ele diz que qualquer um de nós
por exemplo, pode vivenciar uma doença. Qualquer um de nós pode passar um câncer. Ou qualquer moléstia incapacitante crônica. Pode. Qualquer um de nós pode ou não desenvolver esse tal mecanismo de compreensão deste momento. Agora, se eu desenvolver esse mecanismo de compreensão, eu vou caminhar tanto para a cura física quanto para a cura espiritual, de uma forma mais positiva. Mas se eu não me curar fisicamente dessa enfermidade, após o desencarne, esse espírito pode estar harmonizado e renovado e na vida espiritual se encontrar liberto e curado desse mal que o aflige. Muitos de nós, gente, desencarnamos doentes das doenças da terra, da humanidade, que não conseguimos nos libertar, que não conseguimos enfrentar. E lá na outra vida, que é mais longa que essa, se instala o sofrimento, porque não fomos capazes de aqui, com a consciência terrena, desenvolvermos esses mecanismos de compreensão para nós e para os outros. Então vamos buscar isso, gente. Enquanto a gente caminha nessa encarnação, todos temos problemas, amigos. Eu acho que ninguém teve problema maior que esse homem aqui. Uma pessoa que era médico na Áustria, que foi retirado do seu consultório junto com a família, foi para o campo de concentração e perdeu os pais, perdeu a mulher grávida, perdeu tudo que tinha. Conseguiu sair. Se recuperou. Criou a logoterapia, uma das ciências mais seguidas hoje de corrente psicológica. Então, este cara tinha dentro de si uma coisa que ele dizia. Esse é Viktor Frankl. A capacidade de superação do sofrimento por parte do ser humano depende da intensidade de sua realização intrínseca de sentido. Esse sofrimento, eu digo para ti, vivencia a doença da tua filha. Se houver sentido e propósito e compreensão isso que ela está passando, seja que desfecho tenha, com certeza, aquela força, aquela coragem, aquela resiliência emocional, toda a família vai ter, você terá. Isso para qualquer um de nós é um sentimento básico. A gente precisa acreditar num sentido. E aí nós teremos muito mais força, porque todo sofrimento tem sentido. Por algum motivo ele está. E a gente descobre ele durante o período que o enfrenta. Então, queridos, eu agradeço muito. Toda vez que eu falo nisso, eu também me emociono, me sinto, porque todos nós enfrentamos enfermidades, doenças, das mais diversas, e a gente precisa desta fé. E a gente precisa olhar para frente, nessa vida que estamos traçando, né? Ver todas as idades, vamos envelhecer, vamos ter as marcas da idade, mas nós precisamos manter o resto, né? Com fé. E o ser saudável, esse ser que somos nós buscando, nós precisamos harmonizar todas essas dimensões, dar o devido valor a elas, intervir naquilo que cada uma precisa para essa busca, né, de nós sermos integralmente. E a medicina do futuro, ela está caminhando para isso. Essa é uma foto muito antiga, em que esse paciente ele vai consultar, ele já entra, então, em uma interação mente-corpo, ele já está vibrando para a saúde dele, e o médico não põe o estetoscópio no coração, ele põe na mente, ele põe na psique ou na alma. Porque ali, certamente, né, que residem todos os males e a harmonia deles também. Eu agradeço. Aqui tem fotos de montes de velhinhos de 100 anos, todos eles são centenários. Todos eles passam para nós uma imagem boa. Quando eu os olho, eu vejo, tem mais de 100 anos, né? Estão vivenciando a velhice. Eu acredito que todos fizeram um empenho muito grande, cuidar do corpo físico, das emoções, se socializaram,
cuidaram da sua crença, da sua fé. É isso que a gente tem que fazer. Bom, muito obrigado por enquanto. Podemos perguntar, conversar, tem disponibilidade.